Hoje eu vou te falar sobre a quinta tendência do Guia Visão ESG 2026, que é a financiarização da sustentabilidade. E talvez você possa me questionar e falar assim, mas Rafael, financiarização da sustentabilidade, esse não é um olhar muito capitalista, né? A gente está aqui defendendo o impacto socioambiental positivo, tentando olhar para emissões, né, líquidas positivas, né? Vamos ser net zero. A gente tem que olhar para a parte financeira. Precisa, né? Eu acho que isso está ficando cada vez mais óbvio. Eu entendo que esse é um movimento que já existe há vários anos, mas que cada vez mais está se tornando mais sério e isso tem acontecido por vários movimentos, né? Vou citar alguns. Resolução 93 da CVM, a gente falou sobre ela em alguns dos vídeos aqui das outras tendências, né? Trazendo a necessidade de divulgações financeiras relacionadas à sustentabilidade. A gente tem visto cada vez mais o peso, e eu vou falar sobre isso agora, da dupla materialidade, que deixa de olhar só para os aspectos de impacto socioambiental, que vamos lembrar, né, o GRI, por exemplo, ele só olha para os aspectos, né, de impacto, que eu acho um erro, mas a gente também não pode olhar só para o financeiro. Então, ter um equilíbrio e fazer a dupla materialidade é um dos caminhos que tem sido cada vez mais forte, mostrando a financiarização. E antes mesmo de entrar nessas 5 evidências que eu trouxe aqui para vocês, né, eu queria trazer esse olhar para dentro das empresas mesmo. Né? Se você é um consultor, está trabalhando dentro de uma empresa, ou se você é analista, gestor, coordenador, gerente, diretor, o que seja dentro de uma empresa, você sabe que um projeto não para de pé se ele não tiver resultado financeiro. Isso não quer dizer que a gente vai priorizar só a parte financeira. Mais uma vez, o equilíbrio é muito importante, mas não olhar para o financeiro é quase que utópico, né? Eu vejo às vezes pessoas brigando por projetos que só vão gerar prejuízo, problema, talvez riscos reputacionais, né? E simplesmente não dá para seguir dessa forma. É importante encontrar esse equilíbrio, é por isso que eu gosto de falar da financiarização da sustentabilidade, porque muitas vezes nós, profissionais da sustentabilidade, a gente vem de, enfim, mercados, né, que não tratavam gestão como foco. Tratavam outros assuntos, né? Então a gente vê às vezes engenheiros ambientais, biólogos, a gente vê às vezes sociólogos, pessoas relacionadas a recursos humanos, psicólogos, né? A gente vê também, obviamente, administradores, economistas e coisas do tipo, mas nem todo mundo tem o mesmo passado, mesmo background de olhar para essa parte financeira. E só para trazer um exemplo prático antes de entrar nas nossas evidências, se você está numa empresa que quer tocar um projeto de sustentabilidade e ele não tem de forma alguma o olhar para o retorno que ele vai dar, ou seja, vou falar um indicador específico, né, o payback dele. Se ele não tem payback, talvez ele não vá para frente. Então, entender isso e procurar saber mais sobre o assunto é primordial. Mas as evidências principais que me trazem para a financiarização começam com esse documento aqui, que foi feito pelo EFRAG, né, que é uma das organizações europeias que lidam diretamente com questões financeiras voltadas para a sustentabilidade, né? Inclusive são os responsáveis pelo CSRD, que é o Corporate Sustainability Reporting Directive. Basicamente eles trazem aqui, né, o Implementation Guidance, então o manual de implementação, né, das avaliações de materialidade. E quando a gente vai olhar esse material, a gente vai perceber que a abordagem que eles usam é do conceito de dupla materialidade. Então a gente, quando vai olhar para isso, né, eles trazem tudo bem descrito, vai mostrando para a gente a necessidade de olhar para além do impacto material, para além das finanças materiais, para o que é material para ambos os aspectos. Isso é super importante. E é tão importante que isso não está só no estudo de materialidade. Isso está em todos os aspectos da empresa. Se você não tem a capacidade dentro da sua organização de olhar para o impacto socioambiental que ela gera, cara, você está muito errado. Mas se você não tem dentro da sua área ou da própria organização a capacidade de olhar para como as finanças estão sendo impactadas por essas questões climáticas, ambientais, sociais, de governança, você também está com um problemão, porque você está provavelmente prejudicando a sua sustentabilidade financeira de médio e longo prazo. Então você precisa ter esse equilíbrio. Eu acredito que a dupla materialidade é um dos principais caminhos para se conseguir isso dentro do olhar da sustentabilidade, e aqui você tem um material bem legal.
Essa parte aqui é inclusive um documento que a gente levou lá para o meu LinkedIn, né? Então a gente tem esse detalhamento aqui de uma forma bem legal e facilitada, e aí você precisa sempre ir analisando o documento passo a passo. Nesse caso aqui é uma explicação passo a passo detalhada de como fazer a dupla materialidade de acordo com os padrões europeus. Ah, Rafael, só tem padrão europeu? Não, tem padrão brasileiro. A gente tem a ABNT PR 2030 parte 2, né, que foi lançada recentemente, em 2024 para 2025, se eu não me engano, que traz esse olhar da dupla materialidade. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês o passo a passo, né? São 10 passos diferentes que vão mostrar exatamente o que você precisa fazer. Então, só para ser mais específico, né? Quando a gente está falando da implementação de dupla materialidade, segundo a BNT PR 2030, que para quem não conhece, né, é a prática recomendada da Associação Brasileira de Normas Técnicas, você vai precisar entender o contexto da organização, mapear partes interessadas, identificar impactos, avaliar a significância desses impactos e aí sim identificar quais são os temas potencialmente materiais, consolidar a perspectiva da organização, consultar as partes interessadas para você chegar na sua matriz de materialidade e analisar estrategicamente todas essas questões que são tanto financeiras como estão envolvendo a questão socioambiental de impacto. E vamos olhar outras evidências, né? Essas estão muito voltadas para a parte estratégica dos negócios, porque eu sou um defensor dos estudos de materialidade, da importância de você definir temas materiais sérios para a sua organização. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está vendo que no cerne, né, na questão mais estratégica de definição de quais são os temas centrais relacionados ao negócio, a gente precisa ter essa visão equilibrada entre finanças e impacto, né? Mas não é só isso. Quando a gente olha para relevância, tem a transparência nos mercados em tempos de crise, a gente tem visto cada vez mais uma nova governança, um olhar para relatórios financeiros mais detalhados, né? A gente tem visto muitos relatórios que estão deixando de ser só um relato GRI para ser um relato integrado, que envolva demonstrações financeiras. As próprias demonstrações financeiras relacionadas à sustentabilidade indicam para a gente esse caminho, né? Então, quando a gente vai olhando aqui as notícias, a gente vai percebendo que esse cenário atual vem trazendo para você cada vez mais uma tensão, né, entre essa questão complexa que, de um lado, tem como a gente analisa financeiramente a perenidade das empresas, como a gente faz com que os aspectos de sustentabilidade não estejam esquecidos. Vou só lembrar, né? Eu tenho coceira quando eu ouço falar sobre Milton Friedman, que tinha um olhar para os ganhos acima de tudo, o olhar dos acionistas acima de tudo. Não é isso que eu defendo aqui. Eu defendo que a gente tem um olhar para os stakeholders acima de tudo, né? Que a gente olhe tanto os acionistas como os colaboradores, clientes, fornecedores e outras partes interessadas e impactadas pelo negócio. E aí, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, né? Mas cada vez mais as empresas brasileiras elas precisam, né, se preparar para a adoção do IFRS S1 e S2. Aqui no Brasil, né, a gente também tem o olhar do CBPS, que é o Comitê Brasileiro por Pronunciamento de Sustentabilidade, que basicamente é uma tradução do IFRS para o Brasil. Então, quer dizer basicamente a mesma coisa, mas é o olhar brasileiro sobre isso. A tendência é que o IFRS se torne obrigatório para empresas de capital aberto em 2027. A gente tem não vou falar um cabo de guerra, mas um pedido explícito da Abrasca, né, para flexibilização da adoção, né, do IFRS aqui no Brasil. Não sei se vai dar certo ou não, cenas dos próximos capítulos, né, a gente precisa ficar antenado, mas é um ponto super importante e relevante para a gente ficar de olho, né? Cada vez mais isso traz para a gente, né, informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, ou seja, financiarização da sustentabilidade, tanto para os aspectos, no caso do S1, relacionados à sustentabilidade, como no S2, relacionados às questões climáticas. E para fechar, né, cada vez mais a gente tem visto empresas que estão encarando a sustentabilidade como uma oportunidade comercial. Então, vou dar só alguns exemplos para vocês de clientes nossos, né? Então, eu já tive cliente que era cobrado
pelos seus próprios clientes, né? Então eles faziam parte da cadeia de fornecimento de outras grandes empresas que cobravam aspectos de sustentabilidade dele. O que eles fizeram? Relatório de sustentabilidade para mostrar todas as práticas que eles estavam fazendo de maneira consolidada. Felizmente era uma empresa que já tinha uma série de atuações, né? A gente tem visto cada vez mais no mercado de seguros, né? Que é um mercado bem regulado, tem a SUSEP, eles implementaram a circular 666 da SUSEP, a gente tem visto cada vez mais um encaminhamento para práticas de sustentabilidade voltadas para a precificação, para as questões dos investimentos, né, e, obviamente, para a questão da relatoria, né, de como isso está sendo apresentado. E tudo isso vai trazendo para a gente cada vez mais, né, e isso faz parte de um estudo recente, né, o HSBC Sustainability Pulse Survey de 2025, que 99% dos líderes, né, consideram a transição climática determinante para a vantagem competitiva das organizações nos próximos anos. E quando a gente fala de transição climática, a gente está falando de financiarização da sustentabilidade, a gente está falando do olhar financeiro para a questão climática. Então, tudo isso são evidências de que, sim, a gente está tendo uma financiarização cada vez mais forte. Se você, dentro da sua organização, não está olhando isso dentro do teu orçamento, dentro dos projetos que estão sendo aprovados, dentro dos potenciais impactos, né, tanto climáticos como reputacionais, que podem estar gerando futuramente riscos ou oportunidades para a sua empresa, você não está no caminho certo. Toma um cuidado, olha para isso com atenção. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado e até o próximo.